Tá aparecendo, doutora. Tudo certo? Então, Tudo certo. Tá aparecendo a telinha da aula. tá joia. Então, essa é uma continuação daquelas aulas de vias aéreas. É uma aula bem rapidinha sobre intubação em sequência rápida, que é uma técnica que a gente usa bastante em anestesia e que, depois dessa pandemia de Covid, acabou se popularizando bastante em UTI e pronto-socorro também. Então, o que é sequência rápida? É uma técnica na qual não é realizada a ventilação sob máscara facial antes da intubação. Geralmente, quando a gente vai intubar, a gente faz as drogas, o paciente dorme, relaxado, e a gente passa um tempo ventilando sob máscara, ambuzando o paciente antes de intubar. No caso da sequência rápida, isso não é feito. Você faz as drogas e já intuba. A principal indicação é a intubação de pacientes com alto risco de aspiração, mas sem preditores de via aérea difícil, porque, em tese, é uma intubação que tem que ser feita de primeira. Muitas vezes isso não acontece, mas a ideia seria essa. Nos pacientes com alto risco de aspiração e que também tem via aérea difícil, o ideal seria realizar essa intubação com o paciente acordado, com uma sedação leve, sob anestesia tópica. Porque aí você ia garantir que ele ia manter a ventilação espontânea e que você não ia ter uma dificuldade para intubar, acabando por levar a uma ventilação sob máscara e um risco de regurgitação. Essa técnica se popularizou bastante durante a Covid-19, porque a ventilação sob máscara foi associada a uma maior dispersão de gotículas e aerossóis contendo o vírus. Então, lembrar que nesses pacientes é ideal, mesmo fazendo sequência rápida, estar com paramentação completa, o filtro entre a bolsa e a máscara, e a pinça para clampear o tubo durante a intubação até que o filtro seja conectado. Então, novamente, essa técnica acabou se popularizando bastante no contexto da pandemia, como uma estratégia para evitar a dispersão dos aerossóis. Lembrar que nem sempre a sequência rápida é a técnica mais indicada. Por quê? Um paciente agitado pode não colaborar com a pré-oxigenação que é necessária antes da administração das drogas. Os pacientes instáveis, eles podem descompensar com a injeção rápida dos medicamentos, então é muito importante ter atenção à escolha das drogas. E os pacientes com via aérea sabidamente difícil podem acabar necessitando de intubação acordada ao invés da sequência rápida. Então, quando a gente vai fazer uma sequência rápida, a gente segue praticamente todas as etapas de uma intubação comum, com algumas exceções. Então, o paciente precisa estar corretamente posicionado, lembrar que é uma tentativa, na verdade, de intubação única, de laringoscopia única. Então, o paciente tem que estar na melhor condição possível para essa laringoscopia. Então, posicionar com um coxim suboccipital, deixar o meato acústico externo do paciente na altura do externo dele, e deixar a cabeça do paciente na altura do processo tifoide do médico que vai intubar. Conectar o dispositivo bolsa-válvula-máscara na fonte de oxigênio, ou, no nosso caso, conectar a máscara no circuito de anestesia do aparelho. Sempre ligar o aspirador, checar se ele está funcionando, conectar uma sonda de aspiração calibrosa, lembrar que muitas vezes essa técnica vai ser feita porque o paciente é um paciente de estômago cheio, e mesmo com a sequência rápida, ele pode regurgitar e pode precisar de uma aspiração rápida, de uma aspiração de volumes volumosos, ficou péssimo, mas de quantidades volumosas de conteúdo gástrico. Monitorizar esse paciente, então, pelo menos pressão não invasiva, cardioscopia e oximetria de pulso. Testar o laringoscópio, testar o balonete do tubo, lubrificar o tubo.
Já colocar o fio guia, como é uma tentativa de intubação única, o ideal é o tubo estar com o fio guia, porque muitas vezes não vai dar tempo de depois colocar o fio guia. Então, lubrificar o fio guia, colocar ele no tubo, lembrar de que a extremidade distal do fio guia não pode ultrapassar a extremidade do tubo, e já deixar o tubo moldado. Verificar o acesso venoso do paciente, verificar se ele não precisa ser compensado hemodinamicamente antes dessa intubação. É muito importante para oxigenar o paciente com oxigênio a 100%, deixar 10 litros por minuto, por 3 a 5 minutos. Isso tem que ser feito com a máscara bem acoplada à face do paciente, evitando vazamentos. Os pacientes ficam incomodados com essa máscara bem fixada, mas é o melhor modo de garantir que ele está realmente sendo pré-oxigenado. Lembrar de não ventilar, não ambusar o paciente antes da intubação e estimular o paciente ainda acordado a realizar inspirações profundas. Também pode-se utilizar um CPAP com 5, 10 centímetros de água durante a pré-oxigenação. No nosso aparelho, isso pode ser feito com aquela válvula APL, o pop-off, colocando ele em 5 e 10, ou deixar o aparelho em manual, colocando uma PIP de 5 até 10. A máscara precisa estar bem acoplada, então pode ser utilizada a técnica do C e do E, o C sobre a face do paciente, o E, os 3 dedos apoiados no osso da mandíbula do paciente, fazendo uma vedação adequada. Se for muito difícil fazer essa vedação, pode ser feita com as 2 mãos do médico que vai intubar. Então, aqui uma técnica com 2 mãos, pode ser posicionado dessas 2 formas. A segunda aqui é o C e o E a primeira é com os polegares fazendo pressão aqui sobre a máscara na face do paciente. Os medicamentos precisam já estar preparados. Lembrar que para a sequência rápida a gente escolhe medicamentos com início de ação rápido, que nem sempre vão estar disponíveis. Isso é feito para minimizar o tempo entre a indução e a intubação. Então, aqui alguns exemplos de ordem de medicamentos. A lidocaína deve ser feita 3 a 4 minutos antes da intubação. O opioide mais adequado, mais preconizado é o alfentanil, que ele demora 1 minuto e meio para fazer efeito, mas nem sempre a gente vai ter o alfentanil, então a gente pode usar os outros opioides respeitando o tempo deles, né? Por exemplo, o fentanil teria que ser administrado 5 minutos antes da intubação. Isso pode ser um problema, porque esse paciente precisa estar em ventilação espontânea para fazer a pré-oxigenação, e às vezes você faz o fentanil e o paciente entra em apneia, acaba não colaborando com a pré-oxigenação, acaba desaturando, então não é a situação ideal de uma sequência rápida, mas muitas vezes é o que é feito, e nesse caso você assim, um jeito de conseguir contornar esse problema é fazer uma dose um pouco menor de fentanil, e conversando com o paciente, pedindo para ele respirar, para que ele consiga manter aí a pré-oxigenação. Existe também a opção do remifentanil em bolos. Lembrar que ele causa um pouquinho mais de hipotensão que os outros, ele também teria que ser feito 1 minuto e meio antes da intubação. O hipnótico vai depender do estado físico do paciente. Lembrar, por exemplo, que o propofol você não consegue fazer num paciente cardiopata grave ou instável, principalmente para sequência rápida, porque é uma dose grande feita de uma vez. Então, pode acontecer uma instabilidade hemodinâmica importante. Todos os hipnóticos são possíveis de ser utilizados. A gente, em anestesia, acaba usando mais o propofol, etomidato ou a ketamina, e em pronto-socorro ainda se usa muito o midazolam. E, por último, em sequência, o bloqueador neuromuscular.
O rocurônio, ele precisa ser feito numa dose de pelo menos 1,2 miligramas por quilo para sequência rápida, ele faz efeito em mais ou menos 1 minuto, ou a succinilcolina, lembrando que ela tem várias contraindicações. Então, a gente respeita esses tempos, vai fazendo as drogas em sequência, geralmente a gente faz a lidocaína e o fentanil, aí espera um pouco e já faz o hipnótico rápido, dormiu, faz bloqueador neuromuscular rápido, espera o paciente relaxar e intuba. A manobra de Selick, ela é controversa, tem estudos mostrando que ela não previne regurgitação, mas ainda não é consenso, ainda é muito utilizada, e ela consiste na compressão da cartilagem cricoide para evitar a regurgitação passiva dos conteúdos gástricos. Se essa manobra for utilizada, ela deve ser mantida até a insuflação do balonete e a confirmação da intubação. Então, só depois que está insuflado, que você sabe que realmente está entubada a traqueia, que vai ser solta a pressão na cartilagem cricoide. E se essa manobra estiver dificultando a intubação, é indicado diminuir um pouco a pressão para ela não prejudicar a intubação. Então, na cartilagem cricoide que é realizada a manobra de Selick. Lembrar que ela fica abaixo da membrana cricotireoide. Se estiver sendo feita a manobra de Selick, uma pessoa vai ficar só no Selick. Se não estiver sendo feita, o auxiliar vai ficar perto, vai ficar instrumentando, vai ajudar quem está intubando. Então, o laringoscópio deve ser segurado com a mão esquerda, inserido delicadamente pelo lado direito, afastando a língua do paciente para a esquerda. Deve ser introduzido delicadamente até a visualização da epiglote. Lembrar de evitar o movimento em báscula, sempre segurar o laringoscópio para cima e para frente, evitando traumas aos dentes superiores do paciente. Essa é a imagem visualizada. Se tiver alguma dificuldade para essa visualização, o auxiliar pode fazer a manobra de burpee. No caso do Selick não está sendo feita, que a descrita é colocar a mão na cartilagem tireoide do paciente e fazer um movimento para trás, para cima, para a direita e aplicação de pressão. Geralmente a gente não faz todas, o auxiliar vai seguindo a indicação da pessoa que está laringoscopando, ela vai falando, vai um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para baixo, até ter uma visualização adequada. Então, é na cartilagem tireoide que se faz o burpee, diferente do Selick. Então, o burpee é na cartilagem tireoide, que é onde fica o pomo de Adão, e o Selick é na cartilagem cricoide. Inserir o tubo com fio guia. Assim que o tubo passar pelas cordas vocais, pedir para o auxiliar tirar o fio guia. Posicionar o tubo, geralmente uns 20 centímetros em mulheres, 22 centímetros em homens, insuflar o balonete. Confirmar que a traqueia foi entubada através de múltiplas curvas de capnografia. Confirmar que a intubação não está seletiva através da ausculta pulmonar. E só depois de tudo isso, se foi feito o Selick, só depois de tudo isso que a manobra de Selick vai ser interrompida. Fixar o tubo com cadarço ou com material adesivo, ou em UTI com material já próprio para uma fixação de longa duração. Acoplar o paciente ao ventilador mecânico, proteger os olhos do paciente, no caso de uma anestesia geral. Corrigir instabilidade hemodinâmica, se necessário, é muito comum hipotensão depois da intubação, principalmente sequência rápida feita com propofol. Iniciar sedação ou anestesia geral. Aqui vai depender se está em UTI ou se está no centro cirúrgico, o motivo dessa intubação. E
Aqui é quando deu tudo certo. E se acontecer uma falha de intubação? Você tentou intubar uma vez e não conseguiu. Primeira coisa é chamar ajuda, não tentar fazer isso sozinho. Se não conseguiu entubar e o paciente está começando a desaturar, vai ter que ventilar, vai ter que ambusar. Então, tentar ventilar com baixas pressões, apertando pouco a bolsa e dando mais frequência, e mantendo a manobra de Selig, no caso de estômago cheio. Lembrar do aspirador, que ele precisa estar funcionante, com uma sonda calibrosa, já do lado do paciente e ligado. Se a ventilação for adequada, realizar uma nova tentativa de intubação com técnica otimizada. Se tiver dificuldade para ventilar, tentar otimizar a ventilação afrouxando a manobra de Selig, inserindo uma cânula orofaríngea e segurando a máscara com as 2 mãos. Se a ventilação continuar ineficiente, a gente vai seguir para o protocolo de abordagem de via aérea difícil, que vai ser abordado numa aula subsequente. E lembrar que na emergência, a oxigenação do paciente supera o risco de aspiração do conteúdo gástrico. Então, você vai usar o mesmo protocolo, incluindo a utilização de dispositivos supraglóticos, como máscara laríngea. Né? Aí, se você não consegue ventilar, não consegue intubar, você acaba deixando de lado o fato de ser um estômago cheio. Você vai seguir o protocolo de abordagem de via aérea difícil, que é o mesmo para todos os pacientes, e vai tentar, de alguma forma, garantir a oxigenação desse paciente. E existem descrições de algumas técnicas alternativas à sequência rápida, com o uso de ketamina. Antes dessa técnica de ketamina, lembrar que a segunda técnica para seria a intubação acordada. Então, intubação acordada, o paciente tem os reflexos de via aérea mantidos, então é uma alternativa bastante plausível. Doutora, você sumiu. Não dá mais para ouvir sua voz. Colaborativa. As técnicas com uso de ketamina, aqui deixa o artigo que fala sobre essas técnicas, elas podem ser interessantes nos pacientes que não colaboram com a pré-oxigenação, nos pacientes que você quer manter uma ventilação espontânea durante a intubação, mas você não consegue fazer uma intubação acordada. Então, existem 2 técnicas: a intubação em sequência atrasada e a intubação somente com ketamina, mantendo a ventilação espontânea. Então, a intubação em sequência atrasada, o que você faria? Você faria uma dose dissociativa de ketamina, e aí o paciente ia manter a ventilação espontânea e ia colaborar, né? Ele vai estar dissociado, então ele vai parar de agitar. Então, você consegue deixar o paciente respirando e mais quieto para fazer uma pré-oxigenação adequada. Depois da pré-oxigenação, faria o bloqueador neuromuscular e intubaria. E a técnica do paciente respirando só com ketamina seria fazer uma dose também dissociativa de ketamina, então 1 a 2 miligramas por quilo, fazer uma laringoscopia com lidocaína atomizada durante a visualização progressiva da glote e intubar o paciente sem bloqueador neuromuscular, então é uma intubação mais difícil, com ele respirando. Então, aqui eles consideram o uso do BUG, porque vai ser uma laringoscopia mais difícil. Lembrar que o uso da ketamina em bolos exige atenção, porque a ketamina pode causar uma taquicardia bastante importante, principalmente essa dose em bolos. Então, o paciente coronariopata talvez não seja o paciente mais indicado para isso, porque pode acontecer um prejuízo no enchimento coronariano durante a diástole, porque o tempo de diástole vai estar reduzido na taquicardia. Pode acontecer também hipertensão importante, aumento das pressões intracraniana e intraocular, salivação abundante, dificultando a laringoscopia, podendo causar laringoespasmo, e instabilidade hemodinâmica nos pacientes que já têm depressão dos estoques de catecolaminas. Então, geralmente, a ketamina vai causar um estímulo simpático, com taquicardia e hipertensão. Às vezes, aquele paciente chocado já está com as catecolaminas já depletadas, e nesse paciente pode acontecer instabilidade hemodinâmica. E é isso.